Olá, pessoal! Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então, pessoal, vamos lá para nossa aula de hoje? Então, bora lá! Mas primeiro, a gente não pode esquecer, né, do que é mais importante na nossa vida, que é o momento com Deus, não é verdade? Curvem as cabeças, fechem os olhos, vamos falar com o nosso Deus? Então, bora lá! Querido e soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito, pelo fôlego da vida, Pai. Te agradecemos, Senhor, por teu cuidado conosco, por teu carinho, por teu amor. Te pedimos, Senhor, que fique conosco, ó Deus, que esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Seja conosco, Pai, por amor do teu santo nome. Abençoa, Senhor, a mente e ilumina, ó Deus, a mente de cada aluno que assistir essa aula. Que todo o conteúdo que for apresentado aqui, ó Deus, possa ser bem assimilado. Seja conosco em tudo, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso versículo da semana, para vocês não se esquecerem do versículo-chave do CEPAC, se encontra lá em Provérbios 9:10. Qual que é? Tô escutando daqui, hein? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse todos já sabem de cor, não é verdade? Então, gente, vamos lá à nossa aula de hoje. Hoje, a nossa aula se encontra lá no nosso livro de língua portuguesa, tá? Hoje é uma aulinha de português. Então, nós vamos ver ditongo, tritongo, né? O livro apresenta apenas nesse momento ditongo e tritongo. Só que eu, já a título de conhecimento, eu já vou deixar para vocês o hiato também, tá? Então, só pra gente relembrar, esse é um conteúdo do terceiro ano. Vamos relembrar um pouquinho, tá? Ir um pouquinho mais a fundo, combinado? Então, ó, livro de português, páginas 82 a 89. Então, bora lá. Antes da gente começar, nós vamos relembrar as definições, tá? Então, ó, o que é um ditongo? Ditongo, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Vamos ficar pronto. Ditongo, quando uma vogal e uma semivogal ficam juntas na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo. Então, o ditongo, gente, é o encontro de duas vogais juntas, né, na mesma sílaba. Então, é um encontro de uma vogal, mas de uma semivogal, que quando a gente faz uma divisão silábica, eles não se separam. Professor, eu tenho ainda dificuldade para fazer divisão silábica. Vocês podem fazer de duas maneiras. Falar bem pausadamente e vocês podem também bater palma, tá? Então, ó, olha só, aqui eu já separei para vocês. Então, eu tenho aqui a primeira palavra, raiva. Então, ó, vocês podem perceber, deixa eu só mudar meu visor aqui. Dar meu ponteirinho. Vocês podem perceber aqui, ó, que na separação silábica, quando eu falo raiva, o A e o I, eles não se separaram, não é verdade? Peraí que não deu muito certo. Olha lá. O A e o I não se separaram. Coisa, coisa, ou eu posso bater palma. Coisa. Então, ó, vocês viram que as vogais, elas não se separaram. Peixe, órfão, louça, quase, caixa. Então, vocês podem perceber que as vogais aqui, ó, elas ficaram juntinhas, né? Duas vogais juntas numa mesma sílaba. Então, ditongo é o encontro de duas vogais juntas, né, numa mesma sílaba, que na separação silábica, que elas não vão se separar. Olha lá, que eu trouxe mais alguns exemplos de ditongo, ó. Herói, boi, cai, céu, fui, mal com L, mal com U, mãe, cãibra, põe, chão, hífen, irmão e fizeram. Mais algumas, quase, glória, aquário, pinguim, causa, paixão, caixa e pai. Vamos para o tritongo.
tritongo. Olha lá. Mas, se fica uma vogal, olha lá o tritongo, mas se fica uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba, nós temos um tritongo. Então, o que é o tritongo? O tritongo é quando há 3 sílabas, né? Três vogais na mesma sílaba. Então, sempre que eu tenho 3 vogais juntas numa mesma sílaba, que na separação silábica elas não se separam, né? Eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal numa mesma sílaba, nós temos o tritongo. Então, o ditongo são 2 sílabas que não se separam e no tritongo serão 3 sílabas que não se separam. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos, ó. Saguão, Uruguai, 3 sílabas que não se separam. Averiguei, tá? O guei ali, ó, o e e o i, são 3 sílabas que não se separam. Bora lá. Mais alguns exemplos de tritongo. Eu tenho lá Paraguai, quais, enxaguei, averiguou, saguão, enxaguem, quão, tá? Então, o que é o tritongo? Quando há 3 vogais na mesma sílaba, tá? Então, quando eu tenho 3 vogais lá na mesma sílaba que não se separam, eu tenho tritongo. Quando eu tenho 2 sílabas na mesma vogal, na mesma sílaba que não se separam, quando eu tenho quando eu tenho 2 vogais na mesma sílaba que não se separam, eu tenho ditongo. Quando eu tenho 3, tritongo. Olha lá, e o hiato? O que é o hiato? O hiato, ele vai consistir na sequência de 2 vogais, vogal mais vogal, só que no hiato eles vão se separar, essas vogais elas vão se separar durante a divisão silábica, ficando cada vogal em uma sílaba distinta. Então, pessoal, o hiato, ele ocorre quando há o encontro de 2 vogais numa palavra, sem que estejam na mesma sílaba, mas sim em sílabas separadas, tá? Então, eu tenho um exemplo lá, ó, saída, sa, e, da. Vocês podem perceber que o A, né, ficou separadinho do I, o I ficou separadinho do A, né, e vice-versa. Saúde, então, ó, sa, u, de, ficaram separadas, as sílabas aqui, ó, ficaram separadas, diferente do ditongo e do tritongo. Oceano, o, ce, no, então ficaram separadas. Aqui no cantinho, ó, eu tenho mais algumas para vocês, ó, faísca, navio e ciúme. Então, o hiato, ele vai ocorrer, né, quando há o encontro de 2 vogais numa palavra, sem que elas estejam na mesma sílaba, mas sim em sílabas separadas. Então, lá na divisão silábica do hiato, as vogais, elas vão se separar, tá? Mais algumas aqui, ó, navio, né, o i se separou do o, e na palavra hiato também. Mais alguns, saúde, lua, construir, suado, ruim, enjoo, joelho, secretaria, olha lá, tudo separadinho. Psicologia, baú, carioca, bainha, tá? Então, vamos lá ao nosso livro. Lá na página 82, ditongo e tritongo. Leia as palavras do quadro a seguir. Aí eu tenho lá, dinheiro, acreditou, tropeiros, maneira e gaita. Então, vocês vão separar em sílabas as palavras do quadro, tá? Primeira questão. Leia essas palavras em voz alta e observe que nem todas as vogais são pronunciadas de forma igual. Quais ficam mais fracas? Circule-as em sua resposta ao item A. Então, vocês vão circular, né, as sílabas que ficam mais fracas. No caso, vocês vão separar ali, né? Então, eu vou ter lá dinheiro, acreditou também, né? Tropeiros, maneira e gaita. Então, vocês vão circular né, as que ficam mais fraquinhas, tá bom?
Então, vamos lá, vamos continuar. C. Com um colega, pesquise em jornais e revistas outras palavras semelhantes às do quadro. Palavras com duas vogais na mesma sílaba e que têm sons diferentes na pronúncia. Depois recorte-as e colhe-as no espaço abaixo. Infelizmente, né, vocês não têm um colega para fazer junto, vocês estarão fazendo cada um na sua casa. Professora, na minha casa não tem revista. Não tem problema, tá? Quem não tiver revista, quem não tiver de onde recortar, vocês podem pesquisar palavras e escrever, tá? Não tem problema não. Página 82. Releia os trechos a seguir retirados do texto 1. Então, vocês vão voltar lá naquele texto 1, né, que é do casamento da Narizinho, né? Então, e vão reler, quem quiser, né, o texto completo para relembrar, para poder realizar essas questões, tá? Mas o próprio livro, ele traz aqui, ó, o trecho que vai ser retirado. Então, ó, separe em sílabas as palavras destacadas. Tem algumas palavras destacadas aí. Então, vocês vão separar em sílabas, tá? Começa aqui, ó, no cheguei, tá? Então, vai ser o cheguei, o conseguiu, noivos, coisa e chiqueiro, tá? Aqui onde tá a voz do Pedrinho e Pedrinho não precisa, porque indica a fala, né, o momento deles em cena, tá bom? Então, a primeira coisa é separar em sílabas as palavras destacadas. Então, começa aqui no conseguiu, tá? Conseguiu, noivo, chiqueiro, coisa. B. Agora, reescreva somente as palavras que apresentam 3 vogais na mesma sílaba, tá? Que são 3. Dessas 4, 1, 2... Dessas 5, apenas 3 vogais, apenas 3 palavras apresentam 3 vogais na mesma sílaba, tá? Vocês vão ver aqui qual é. Letra C. Qual vogal ficou com som fraco na pronúncia, tá? Então, vocês vão perceber lá, ó. Quando, gente, sempre lá antes do E e do I, quando eu tenho o E e o I numa separação silábica, a vogal U, ela vai ficar um pouquinho mais fraquinha, tá? Então, isso aí nós vamos ver também a fundo um pouquinho mais pra frente. E vocês vão perceber isso quando vocês forem fazer a separação silábica, tá? Quando há aí 3 vogais, que é a semivogal, vogal e semivogal, tá? Então, ó, ele traz aqui a definição. Quando há 2 vogais em uma sílaba, dá-se esse grupo de vogais o nome de ditongo. Quando há 3 vogais na mesma sílaba, dá-se o nome, né? Dá-se a esse grupo de vogais o nome de tritongo. 3. Encontre no texto 2 palavras com ditongo. Então, o texto 1, eu tenho lá o casamento da Emília, e o texto 2, eu tenho lá o conto de Artimanha, tá? Então, vocês vão lá no conto de Artimanha, lá na página 76, 77, tá? E vocês irão procurar palavras com ditongo, tá? Que ele pede 4 palavrinhas. Número 4, separe em sílabas as palavras que você escreveu na atividade anterior. Então, vamos lá primeiro pesquisar, né, 2 palavras, lá no texto 2, 4 palavras com ditongo. E no número 4, vocês irão separar em sílabas essas palavras, tá? 5. Recorte, o número 5 se encontra lá na página 84. Então, o que pede? Recorte as palavras da página 301 e colhe-as nos espaços a seguir. Complete o nome de cada uma delas com as letras que faltam e circule os encontros vocálicos, tá? Que é o ditongo e o tritongo. Então, eu tenho lá cadeira, né? Vocês vão perceber lá, ó, cadeira. Aqui vai ser goiaba, tá? As outras eu vou deixar vocês descobrirem. Vocês irão descobrir de acordo com as imagens, né? Com as figuras que tem lá na página 301, tá? Página 85 agora. Eu tenho lá uma produção de texto. Eu deixei aqui para vocês um avisinho, tá? Não se esqueçam, atividade no caderno com o cabeçalho completo, tá? Atividade no livro com a data, né, que foi passada aquela atividade, com a data do dia, e a escrita, né, lá no topinho da página, em casa, porque são atividades que nós estamos fazendo em casa, né?
Então, a página 84, ela vai trazer uma produção textual. Olha lá. Primeiro, vocês vão planejar a escrita, tá? Você irá elaborar o seu próprio conto de artimanha. Capriche na história. Depois de pronto, seu texto fará parte de um livro de contos organizados pela professora. Ele ficará na biblioteca e poderá ser emprestado por outros colegas, tá? Então, vocês farão numa folhinha separada, tá? Deixem dentro do caderno de língua portuguesa para não sumir. E na volta, eu vou recolher esses textos, tá? Olha lá. Então, aí a gente vai escolher se vai ficar na biblioteca ou se vai ficar na nossa sala. Antes de iniciar a produção, organize as ideias no caderno, tá? Então, tem que ter toda uma preparação. Eu não posso sair escrevendo um texto sem realmente pensar, né? Então, o que vocês vão fazer? O que vocês vão pensar primeiramente? Escolha um nome para o personagem principal da história. Descreva as características, a aparência, o comportamento, como ele vai ser, né? Ele vai ser esperto, ele vai ser mais humilde, ele vai ser mais elegante, como que ele vai ser? Que problema esse personagem deverá resolver nessa artimanha? Porque o conto de artimanha leva a esperteza, né? Vocês lembram lá dessa aula? Descreva como o problema será resolvido. Ou seja, que artimanha será aplicada. Próximo, haverá outro personagem? Se sim, né? Você vai ter que escolher os nomes, tem que aparecer, tá? Descreva o lugar onde vai acontecer a história. Vai ser numa fazenda, vai ser numa floresta. Vai ser na cidade, tá? Então, vocês vão escolher o lugar. Descreva as características, né? A aparência e o comportamento deles, tanto do personagem principal, né? Do protagonista, quanto dos demais personagens, caso tenha. Lembre-se de que o texto será narrado na terceira pessoa. Se é narrado na terceira pessoa, você não faz parte, né? Você estará contando apenas a história. Crie um título que chame a atenção dos leitores. Ele deve ser curto e dar uma ideia da história, né, que será lida. Aí, depois que você pensar em tudo isso, você vai começar a produzir o seu texto, né? E você vai rever o seu texto. Você vai reler o seu texto e vai observar algumas coisas. Que coisas são essas? O texto apresenta elementos de narrativa. Então, personagens, narrador em terceira pessoa, tempo e espaço. Tem isso? Há um personagem que usa a esperteza para conseguir algo? Os personagens estão bem apresentados? No final, o protagonista atingiu seu objetivo com uma artimanha? Então, isso tudo vocês terão que ter em mente, tá? O seu texto tem que ter tudo isso, não é apenas sentar, pegar um papel e escrever qualquer coisa, tá? Vocês precisam pensar na escrita desse texto, tá? Não pode ser feito de qualquer maneira. E vocês são muito capazes de fazer um texto muito bem feito e muito bem elaborado. A letra está legível, ou seja, a pessoa que ler o seu texto vai entender bem? Todo mundo tem a capacidade de escrever bem também, só depende de vocês. Escrevam com calma, com paciência, tá? Apoiem na mesa para poder escrever. Tem gente que gosta de escrever em cima da perna, em cima do joelho, né? E não é assim, a gente precisa de uma postura para a gente estudar, para a gente conseguir também escrever, para que a nossa letra fica e esteja legível, a gente precisa de um apoio, não é verdade? Então, próximo, você fez parágrafos para organizar a sua produção? Há pontuação nas frases? Que pontuações? Interrogação, exclamação, ponto final, travessão, lá, 2 pontos quando vai falar. Lembram? Tudo isso vocês são capazes, vocês sabem fazer, nós já estudamos, já revimos tudo isso também. A grafia das palavras está correta? Eu já disse a vocês na sala várias vezes. Não sabe como escreve uma palavra? A gente tem o dicionário para isso. Corram no dicionário, tá? Busquem, pesquisem no dicionário. Combinado? E escrevam um texto bem bacana. Eu quero um conto de artimanha bem legal. Vocês são super capazes de fazer, tá? E eu conto com vocês. Lá na página 85, 86 e 87, vai trazer uma revisão, né, desse capítulo, dessa unidade. Então, revendo o que aprendi. Leia o trecho de um texto dramático de Maria Clara Machado. Aí tem um textinho lá, né, o Dragão Verde.
traz esse texto aqui, um trecho, né, apenas desse texto, e aqui algumas perguntas para serem respondidas. Então, ó, por que há a frase primeira cena, logo depois do título do texto dramático? Como você acha que está a praça da cidade de acordo com o trecho? Com esse trechinho aqui que você leu, como você acha que está a praça? C. Quais são as atrações do espetáculo segundo o apresentador? 2. Logo depois da indicação da primeira cena, né, que aparece aqui, ó, primeira cena, há um trecho escrito com letras diferentes, né? Não tem um trechinho aqui escrito com letras diferentes? Como é chamado esse tipo de texto? Quais são as diferenças entre as rúbricas de O Dragão Verde e O Casamento da Emília? Qual que é a diferença lá? C. Assinale as duas alternativas corretas sobre outras vamos lá. Assinale as duas alternativas corretas sobre outras duas diferenças entre os textos dramáticos estudados. O Casamento da Emília tem personagens, O Dragão Verde não tem? Né? Isso aí é verdade? É verdadeiro ou é falsa essa alternativa? É correta ou incorreta? No texto O Casamento da Emília, há travessão entre as falas dos personagens, no texto do Dragão Verde não? Não há descrição de cenário no texto do Dragão Verde, mas no texto do Casamento da Emília há. No texto do Casamento da Emília não há divisão de cenas, já em O Dragão Verde há. Então, isso que vocês vão escrever, tá? Vocês vão assinalar apenas as duas, são apenas duas, tá? Duas alternativas corretas sobre as duas diferenças entre os textos dramáticos estudados, tá? Que é O Casamento da Emília e O Dragão Verde. Vamos lá, página 88, ainda traz um pedacinho da revisão. Circule nos textos do conto A Panela Mágica a seguir os parênteses, as reticências e os dois pontos. Então, vocês vão olhar aqui, ó, né, esse trechinho do texto A Panela Mágica, onde tem parênteses, né, lembra lá? Parênteses, onde tem reticências, que são os 3 pontinhos, né, lembra lá? E onde tem os 2 pontinhos, né? Vamos aqui. 4. No texto 1 da atividade 3, os parênteses foram empregados para quê? Para explicar o que é uma panelinha ou para isolar um comentário do narrador? 5. Porque o narrador afirmou que às vezes Malas Artes adquiria as coisas de maneira mais convencional. Então, tem duas opções, vocês irão marcar que está correta, para esclarecer que nem sempre Malas Artes usava a esperteza para obter o que queria, ou para mostrar que Malas Artes só usava a esperteza para obter o que queria. 6. No trecho 2, o que as reticências indicam? 7. No trecho 3, qual é a função dos 2 pontos? Para que servem os 2 pontos? Para que servem reticências? 8. Encontre 3 palavras em que há ditongo, um em cada trecho da atividade 3, e sublinhe as respostas, tá? Então, essa é a revisão do que foi visto nessa unidade, né? Que começa lá na página 62 e termina aqui na página 88. Aqui, ó, para ir mais longe, é a página 89. Então, traz algumas sugestões de livros, né, em um lugar para visitação, caso queira. Né, caso a gente tenha condições de visitar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Mostrei para vocês o ditongo, o tritongo e o hiato, tá? E vocês irão realizar as atividades no livro. Não esqueçam, tudo que for no livro, a data que foi passada aquela atividade, né? E a escrita lá, em casa, porque são atividades que nós estamos realizando em casa. No caderno, cabeçalho completo sempre, letra bonita, letra legível, tá? Caprichem no conto de artimanha, não precisam fazer com pressa, façam com calma, pensem no que você vai escrever antes, tá? Formule todas as ideias antes de iniciar a escrita. Combinado?
Um beijo, um abraço bem apertado, cheio de saudade e até mais. Tchau, tchau!